Olhei meu marido diretamente nos olhos e avisei: mais uma palavra da sua mãe sobre o meu salário e não haverá mais conversas educadas. Eu mesma vou explicar para ela qual é o lugar dela e por que o meu dinheiro não é propriedade dela. Você entendeu? A sala ficou em silêncio quando eu disse aquilo. Não o silêncio educado que as pessoas fingem não perceber. Aquele silêncio que pressiona os ouvidos, que faz o ar ficar pesado. Meu marido piscou uma vez, como se tivesse ouvido errado. A mãe dele parou de mastigar. E pela primeira vez naquela noite, eu não sorri. Mas antes de eu continuar, me conta aqui nos comentários de onde está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela está chegando. Meu nome é Carmen. Tenho 55 anos, sou casada há 28 e até aquele momento eu era a mulher que todo mundo descrevia como sensata, equilibrada, fácil de lidar, fácil de passar por cima também. Eu ganhava mais que meu marido, financiava a maior parte do nosso estilo de vida e ainda assim era tratada como hóspede no meu próprio casamento, especialmente pela minha sogra, Dona Ivone, que acreditava que meu salário era um recurso familiar que ela administrava por direito de nascença. O apartamento de Dona Ivone ficava no Cambuí, um dos bairros mais tradicionais de Campinas. Prédio antigo, elevador que rangia, corredores com cheiro de água sanitária e algum perfume doce demais que ela borrifava para disfarçar o mofo. Quando entramos, a televisão estava ligada na novela das 9. Ela abaixou o volume, mas não desligou, como se nós, os convidados, fôssemos menos importantes que o capítulo. A mesa estava posta com aquela toalha bordada que ela herdou da mãe. Eu já conhecia o padrão. Dona Ivone só usava essa toalha quando queria impressionar alguém ou quando ia pedir alguma coisa. Naquela noite, eu suspeitava que eram as duas intenções. Mônica e Tadeu já estavam lá quando chegamos. Mônica era a irmã do meu marido, 3 anos mais nova, casada com um funcionário público de salário mediano, mãe de 2 adolescentes que nunca apareciam nos jantares de família porque estavam sempre estudando. Mentira, claro, mas ninguém questionava. Ela usava um vestido novo naquela noite e comentou casualmente que foi uma pechincha. Eu reconheci a marca. Não foi pechincha nenhuma. Nelson, meu marido, estava tenso desde que saímos de casa. Eu conhecia aquele silêncio dele. Era o silêncio de quem sabe que a mãe vai pedir alguma coisa e já concordou antes mesmo de consultar a esposa. O jantar foi estrogonofe. Sempre estrogonofe ou lasanha. O repertório de Dona Ivone não mudava há 30 anos. A comida estava sem sal, como de costume, mas todos elogiaram. Eu, inclusive. 28 anos de casamento me ensinaram a elogiar a comida da sogra, mesmo quando ela estava intragável. No meio do jantar, eu pedi licença para ir ao banheiro. O banheiro de Dona Ivone ficava no fim do corredor, passando pela cozinha. Eu fui, lavei as mãos, olhei meu rosto no espelho. Estava cansada. Cansada daqueles jantares, daquelas conversas, daquela família que me tratava como caixa eletrônico. Na volta, eu parei. Parei porque ouvi meu nome. A cozinha ficava entre o banheiro e a sala. A porta estava entreaberta, e as vozes de Dona Ivone e Mônica chegavam claras. Coitada da Carmen, Dona Ivone estava dizendo. Trabalha que nem uma mula, não sabe aproveitar a vida, mas pelo menos serve para alguma coisa, né? Mônica riu. É, mãe, a vaca leiteira da família. Se não fosse o dinheiro dela, o Nelson já tinha largado. Dona Ivone continuou. Ele mesmo me disse. Disse que não aguenta mais ela. Que ela é fria, que não dá atenção, que só pensa em trabalho, mas não pode largar porque precisa do salário dela. Meu coração parou. Sério que ele disse isso? Mônica perguntou. Com todas as letras. O casamento deles é fachada. Ele fica por conveniência. E ela nem desconfia, coitada. As duas riram. Riram de mim, da minha vida, do meu casamento. Fiquei parada no corredor. O mundo tinha parado de fazer sentido. Ele mesmo me disse. Disse que não aguenta mais ela. Respirei fundo, engoli o nó na garganta. Voltei para a sala com o rosto neutro. Sentei no meu lugar. Dona Ivone e Mônica voltaram logo depois, sorrindo como se nada tivesse acontecido. A conversa continuou. Dona Ivone perguntou sobre meu trabalho com aquele tom de falsa admiração. E o trabalho, Carmen? Ainda naquela correria toda? Deve ser cansativo ganhar tão bem assim, né? Eu respondi com polidez automática.
mas por dentro eu estava em chamas. Mônica entrou na conversa. Deve ser bom ter essa estabilidade. O Tadeu tá preocupado com os cortes no governo, né, Tadeu? Tadeu concordou em silêncio, mastigando. Ele sempre concordava em silêncio. Era o talento dele. A tensão foi crescendo aos poucos, como sempre acontecia. Dona Ivone mencionou, casualmente, que o IPTU do apartamento tinha aumentado muito, que tudo estava tão caro, que ela não sabia como ia fazer. Nelson olhou para o prato. Eu esperei. Então veio a frase que detonou tudo. Mas graças a Deus, disse Dona Ivone, levantando o garfo como se fosse um cetro, o Nelson casou com uma mulher trabalhadora. O dinheiro dela ajuda a família toda. Isso que é esposa de verdade. Sabe que o que é dela é de todos. Senti meu rosto esquentar. Olhei para Nelson. Ele continuou olhando para o prato. Mônica riu, aquela risada de quem se acha esperta. É verdade, mãe. A Carmen é o banco da família. Risadas. Dona Ivone, Mônica, até Tadeu deu um sorriso sem graça. Eu coloquei os talheres no prato. O barulho foi mínimo, mas o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei diretamente para Nelson. Não para Dona Ivone, para ele. Eu olhei meu marido diretamente nos olhos e avisei. Mais uma palavra da sua mãe sobre o meu salário. E não haverá mais conversas educadas. Eu mesma vou explicar para ela qual é o lugar dela e por que o meu dinheiro não é propriedade dela. Você entendeu? Silêncio absoluto. Nelson piscou, confuso. Dona Ivone parou de mastigar, o garfo suspenso no ar. Mônica abriu a boca, mas não saiu som nenhum. Eu mantive o olhar em Nelson, esperando que ele dissesse alguma coisa, que me defendesse, que pelo menos reconhecesse o absurdo do que tinha acabado de acontecer. Ele não respondeu. Apenas pegou o copo de água, os olhos desviando dos meus. Dona Ivone tentou rir, aquela risada aguda que ela usava para disfarçar quando as coisas não saíam como planejado. Ai, Carmen, que isso? Era só brincadeira. Você sabe que eu te adoro. Eu não sorri. Não respondi. Pela primeira vez em 28 anos de casamento, eu não suavizei. O jantar continuou em silêncio constrangido. Mônica tentou puxar assunto sobre a novela, sobre o tempo, sobre qualquer coisa. Tadeu mastigou mais rápido, querendo ir embora. Dona Ivone sorria aquele sorriso fixo de quem está esperando a tempestade passar. Mas a tempestade não ia passar. Não dessa vez. Quando nos despedimos, Dona Ivone me abraçou como sempre fazia. Aquele abraço meio de lado, meio falso, que ela dava desde o dia do meu casamento. Eu deixei, mas não retribuí. No elevador, Nelson não disse nada. Nem eu. Foi só quando chegamos no carro que eu percebi. Dona Ivone tinha sorrido quando Nelson não me defendeu. Sorrido como quem já tinha ganhado. E eu ainda ouvia as palavras ecoando. Ele mesmo me disse. Disse que não aguenta mais ela. O que ela não sabia é que eu tinha ouvido tudo. E aquele foi o momento em que eu parei de esperar que ele escolhesse um lado. No caminho de volta para casa, as luzes da cidade passavam pelo para-brisa como borrões coloridos. Nelson dirigia em silêncio, as mãos tensas no volante. Eu olhava pela janela sem ver nada. Silêncio tem peso quando é escolhido. E o silêncio dele era uma escolha. Eu esperei. Esperei que ele dissesse alguma coisa, que me defendesse, que reconhecesse o que tinha acontecido, que pelo menos pedisse desculpas pela mãe. Qualquer coisa. Ele não disse nada por 10 minutos. 10 minutos que pareceram 1 hora. Então, finalmente, ele suspirou e falou. Você não precisava ter feito aquilo. Aquilo. Não humilhação. Não desrespeito. Aquilo. Aquilo o quê, Nelson? Criar esse clima. Minha mãe ficou constrangida. Senti uma calma estranha tomar conta de mim. Não era raiva. Era algo mais frio, mais definitivo. Sua mãe disse que o meu salário é propriedade da família, na frente da sua irmã, e você não disse nada. Ela não quis dizer assim, Carmen. Você sabe como ela é. Eu sei exatamente como ela é. Fiz uma pausa. Olhei para ele. E eu sei o que você disse para ela sobre mim. Nelson virou a cabeça tão rápido que o carro quase saiu da faixa. O quê? Que você não me aguenta mais, que nosso casamento é fachada, que você fica comigo pelo dinheiro. O rosto dele ficou branco. Carmen, eu ouvi, Nelson, na cozinha.
Sua mãe contando para Mônica. Ele mesmo me disse. Silêncio. Então, antes de me defender da sua mãe, você precisa decidir uma coisa. Você está nesse casamento ou não? Porque se você está aqui só pelo meu salário, a gente pode resolver isso de outro jeito. Ele não respondeu. Aumentou a velocidade do limpador de para-brisa mesmo sem estar chovendo. Um tique nervoso que ele tinha desde que eu o conheci. Observei o perfil do meu marido no escuro. 28 anos juntos. Eu o conhecia melhor do que ele se conhecia. Sabia que ele não era mau. Nelson nunca foi cruel. Ele era outra coisa. Covarde. E covardia, eu estava começando a entender, causa tanto dano quanto maldade. Só demora mais pra gente perceber. Ela só se preocupa com a família. Ele tentou de novo, a voz mais baixa agora. Ela se preocupa com o dinheiro da família, com o meu dinheiro. Tem diferença, Nelson. Muita diferença. Ele não respondeu. Ficamos em silêncio até chegar em casa. Quando ele estacionou o carro na garagem, antes de sair, eu disse: Eu avisei você, Nelson, não ela. Você. Se isso acontecer de novo, eu não vou mais esperar que você resolva. Eu mesma vou resolver, do meu jeito. Saí do carro sem esperar resposta. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei deitada no escuro, olhando para o teto, enquanto Nelson resmungava alguma coisa incompreensível do outro lado da cama. Ele sempre dormia fácil. Eu, não. O quarto estava silencioso demais. O ar-condicionado zumbia baixinho e de vez em quando passava um carro na rua lá embaixo. Campinas dormia, mas eu estava completamente acordada. Fiquei pensando em como tinha chegado até ali. 55 anos, casada há 28, trabalhando desde os 16. E foi aí que a memória veio. Eu tinha 12 anos. Era uma noite quente em Mogi Guaçu, daquelas noites de interior onde o silêncio é tão grande que você ouve os grilos cantando do outro lado da rua. Eu acordei com sede e fui até a cozinha pegar água. Minha mãe estava lá. Dona Zilda, minha mãe. 78 anos agora, mas naquela época ela devia ter uns 35. Cabelo preso num coque, avental amarrado na cintura, passando roupa. Às 2 da manhã. Mãe? Eu perguntei, esfregando os olhos. Por que a senhora não está dormindo? Ela nem levantou os olhos da camisa que estava passando. Roupa de cliente. Minha mãe era costureira, fazia ajustes e consertos para o bairro inteiro. Descanso é para quem pode, Carmen. Eu tenho 6 bocas para alimentar e um marido que manda dinheiro quando lembra. Fiquei parada na porta da cozinha, sem saber o que dizer. Meu pai era caminhoneiro, vivia na estrada, mandava dinheiro de vez em quando, aparecia em casa uma vez por mês, se a gente tivesse sorte. Minha mãe criava a gente praticamente sozinha. Vem cá, ela disse, ainda passando a camisa. Senta aqui. Eu sentei na cadeira de plástico do lado do tanque. Escuta uma coisa, Carmen. Você é a mais velha. Você precisa aprender isso agora. Mulher que depende de homem para ter respeito não merece nenhum dos dois. Eu não entendi direito na época. Tinha 12 anos. Mas guardei. Você estuda, ela continuou dobrando a camisa. Você trabalha. Você guarda seu dinheiro. E nunca, nunca deixa ninguém te fazer de trouxa. Entendeu? Entendi, mãe. Entendeu nada, ela disse com aquele meio sorriso que ela dava quando sabia mais do que dizia. Mas um dia você vai entender. E nesse dia, você vai lembrar do que eu tô te falando agora. Eu lembrei. Lembrei de tudo. Estudei à noite, trabalhei de dia. Fiz faculdade de administração aos 30, já casada, já mãe da Juliana. Cada conquista, cada promoção, cada aumento, eu ouvia a voz da minha mãe na minha cabeça. O que é seu, minha filha, ninguém tira. Mas ali, deitada no escuro aos 55 anos, eu me perguntei, será que minha mãe se decepcionaria se soubesse que eu deixei uma cobra usar meu dinheiro durante anos? Que eu sorri, agradeci, fingi que não via, porque era mais fácil do que brigar? A resposta era óbvia. Sim, ela se decepcionaria. E isso doía mais do que qualquer coisa que Dona Ivone pudesse dizer. Levantei da cama devagar, para não acordar Nelson. Fui até a janela e fiquei olhando a cidade. Campinas estava quieta, as luzes dos prédios piscando no escuro. Foi naquele momento que eu entendi uma coisa com uma clareza que nunca tinha tido antes. Eu não tinha um casamento.
Eu tinha um contrato onde eu fornecia dinheiro e ele fornecia silêncio. E a mãe dele era a administradora que nenhum de nós tinha contratado. Voltei para a cama, mas não dormi. Antes de fechar os olhos, anotei no bloco de notas do celular. Segunda-feira, verificar extratos. Na segunda-feira, eu almocei com Dirce. Dirce era minha melhor amiga há 20 anos. A gente trabalhava na mesma empresa, uma multinacional de logística em Campinas, onde eu era gerente administrativa. Ela era do RH. A gente se conheceu no primeiro dia de trabalho dela e nunca mais se largou. Dirce tinha 58 anos, era divorciada, tinha passado por coisa parecida com o ex-marido e não tinha papas na língua. Quando ela olhava para você e dizia, "Vou te falar uma coisa", você sabia que ia ouvir a verdade. Doesse ou não. O refeitório da empresa era barulhento na hora do almoço. Talheres batendo, conversas cruzadas, o zumbido do ar-condicionado. Mas a gente sempre sentava no canto mais afastado, perto da janela. Nosso lugar. Dirce me olhou por cima do prato de salada e franziu a testa. O que a bruxa fez dessa vez? Eu nem perguntei como ela sabia. Dirce sempre sabia. Contei tudo. O jantar, a frase de Dona Ivone, a risada de Mônica, o silêncio de Nelson. Contei do caminho de volta para casa, do "você não precisava ter feito aquilo". Contei da noite em claro, da memória da minha mãe passando roupa às 2 da manhã. Dirce ouviu sem interromper. Isso era raro. Ela normalmente cortava no meio. Quando ela deixava você falar até o fim, significava que a coisa era séria. Quando eu terminei, ela colocou o garfo no prato e me olhou nos olhos. "Carmen, eu vou te falar uma coisa e você não vai gostar. Mas eu sou sua amiga há 20 anos, então você vai ouvir. Fala. Você deixou isso acontecer." Senti um aperto no peito. "Não tô dizendo que a culpa é sua." Ela continuou, levantando a mão. "Não é isso. A culpa é deles. Mas você permitiu. Cada vez que você pagou sem reclamar, cada vez que você sorriu quando queria gritar, cada vez que você deixou passar porque não valia a briga, você ensinou para essa mulher que ela podia continuar. Você é boa demais, Carmen. E gente boa demais vira capacho." Eu senti os olhos arderem. Mas não chorei. Não ali. "Eu sei", eu disse baixinho. "Então o que você vai fazer?" "Eu não sei ainda. Mas eu vou fazer alguma coisa." Dirce assentiu, satisfeita. "Bom, porque eu tô cansada de ver você engolir sapo dessa família." Ela tomou um gole de suco e me olhou de novo, dessa vez com algo diferente no olhar. Algo mais sério. "E outra coisa. Você já olhou seus extratos direito? As contas? Os débitos automáticos?" Eu franzi a testa. "Como assim?" "Carmen, quando eu comecei a olhar os meus, lá atrás, com o Mauro, eu descobri coisas que não queria ver. Transferências que eu não sabia. Pagamentos que eu não autorizei. O Mauro fazia tudo nas minhas costas porque sabia que eu confiava nele." Fiquei em silêncio. Eu não olhava os extratos detalhadamente há meses, talvez há anos. Nelson cuidava das contas da casa. Meu salário caía na minha conta pessoal, mas eu transferia a maior parte para a conta conjunta todo mês. As notificações do banco iam para o e-mail dele. Eu nem lembrava de ter mudado isso. Confiava que ele pagava tudo certo. Ou confiava. "Olha seus extratos, Carmen", Dirce disse, a voz firme. "Olha cada centavo. Porque se essa família tá te tratando como banco, pode ter certeza que eles estão sacando mais do que você imagina." Voltei pro escritório com a cabeça rodando. Naquela noite eu ia verificar tudo. Nelson saiu para uma avaliação de imóvel na terça à noite. Trabalho de corretor é assim. Horários malucos, visitas à noite, fins de semana. Eu já estava acostumada. Mas naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, eu agradeci o horário maluco. Esperei ele sair, esperei o carro sumir na esquina e fui pro escritório. O escritório era o único cômodo da casa que era realmente meu. Pequeno, mas eu tinha decorado do meu jeito. Uma estante com livros de administração e alguns romances que eu nunca tinha tempo de ler. Uma foto da Juliana na formatura. Um vaso com suculentas que eu regava todo domingo. Era ali que eu me escondia quando precisava de silêncio. Sentei na cadeira, abri o laptop e entrei no aplicativo do banco. Extrato dos últimos 12 meses. Comecei a rolar a tela devagar, lendo cada linha. No começo, tudo parecia normal.
Conta de luz, água, internet, supermercado. Os gastos de sempre. Mas então eu comecei a ver outras coisas. Transferências mensais para Ivone M. Prado, R$ 1.500. Todo dia 5 certinho como um salário. A descrição era Manute, mãe. Eu não tinha autorizado isso. Continuei rolando. Pix para Mônica P. Santana. R$ 300 em março. R$ 500 em maio. R$ 800 em julho. As descrições eram vagas. Ajuda, emergência, escola meninos. Eu não tinha autorizado isso também. Continuei. Débitos automáticos que eu não reconhecia. Plano de saúde no valor de R$ 890 por mês. Mas não era o nosso plano, era outro. IPTU, de um endereço que não era o nosso. Conta de luz e condomínio de um lugar que eu nunca tinha visto. Eu sabia de quem era esse endereço. Era o apartamento de Dona Ivone. Continuei rolando cada vez mais rápido, o coração batendo forte. Então eu vi. 3 meses atrás, um pagamento de R$ 4.200 para uma clínica odontológica. Eu lembrei de Mônica no último almoço de família, sorrindo largo, mostrando os dentes novos. Finalmente fiz os implantes. Tava precisando há anos. Todo mundo elogiou. Eu, inclusive. Os implantes que eu paguei. Peguei a calculadora e comecei a somar. 12 meses. Todas as transferências, todos os débitos, todos os PIX. O número final, R$ 47.832. R$ 47.000. Em um ano. Saindo da minha conta sem que eu soubesse. Não era da conta conjunta. Era da minha conta. A conta onde caía meu salário. Nelson tinha acesso porque eu dei a senha para ele anos atrás, quando a gente começou a organizar as finanças juntos. Confiança é a base do casamento, ele disse na época. E eu acreditei. Fiquei olhando para a tela por um longo tempo. As mãos tremiam. Não de raiva, ainda não. De choque, de traição. Abri a impressora e mandei imprimir tudo. Cada extrato, cada transferência, cada débito. As folhas foram saindo uma a uma, empilhando na bandeja. Enquanto a impressora trabalhava, eu olhei para a aliança no meu dedo. 28 anos. Mais da metade da minha vida. Eu achava que conhecia esse homem. Guardei todos os papéis em uma pasta. Escrevi na etiqueta, verificação. Escondi no fundo do armário do escritório, atrás de uma caixa de documentos antigos. Não ia confrontar Nelson agora. Não sem ter certeza do tamanho do buraco. Mas uma coisa eu já sabia. Aquele dinheiro ia voltar. Todo centavo. No domingo seguinte, cedendo à pressão de Nelson, eu concordei em receber a família para almoço. Para mostrar que tá tudo bem depois daquele jantar, ele disse. Minha mãe ficou chateada, Carmen. Ela acha que você tá com raiva dela. Eu estava com raiva, mas não era hora de mostrar. Tá bom, eu disse. Pode chamar. Dona Ivone chegou às 11h30, junto com Mônica e Tadeu. Os sobrinhos adolescentes não vieram, como sempre. Prova na segunda. Foi a desculpa dessa vez. Eu tinha cozinhado arroz, feijão tropeiro, carne assada, salada, comida simples, mas bem feita. Minha mãe me ensinou a cozinhar. Mulher que não sabe cozinhar depende de restaurante, e restaurante custa dinheiro. Dona Ivone entrou e já foi comentando. Que cheiro bom! Mas você não se cansa, Carmen? Trabalhar a semana toda e ainda fazer almoço domingo? Eu ouvi o que ela realmente estava dizendo. Por que você não me dá dinheiro para pedir comida em vez de gastar tempo cozinhando? Sorri e não respondi. Mônica passeou pela casa olhando tudo, como sempre fazia. Parou na sala e comentou. Vocês trocaram o sofá? Ficou bonito. Deve ter custado uma fortuna. Foi parcelado, eu disse. Ah, é bom ter crédito, né? A gente nem consegue parcelar nada, com o nome do Tadeu restrito. Eu sabia porque o nome do Tadeu estava restrito. E sabia também quem tinha pago as últimas contas da casa deles para evitar que ficasse pior. Mas não disse nada. Apenas observei. Durante o almoço, Dona Ivone mencionou casualmente que semana que vem seria seu aniversário. Vou fazer 80 anos, ela disse com falsa modéstia. O tempo passa tão rápido. Mentira. Ela ia fazer 79. Mas Dona Ivone sempre mentia a idade para cima quando queria parecer mais frágil, mais digna de pena. Eu queria fazer uma coisinha pequena, ela continuou, olhando para o prato. Só a família.
Mas vocês sabem como tá difícil. Eu não tenho condição de fazer nada. O olhar dela se levantou e encontrou o meu. Um olhar que eu conhecia bem. O olhar de quem está esperando que alguém se ofereça para pagar. Nelson se adiantou. A gente ajuda, mãe. Não se preocupa. Eu não disse nada. Apenas mastiguei a carne e observei. A gente ajuda. Como se o dinheiro fosse de nós dois. Como se o salário de corretor autônomo dele cobrisse metade do que era gasto nessa família. Terminei o almoço em silêncio. Lavei a louça sozinha enquanto eles assistiam televisão na sala. E pensei no que eu ia fazer. A coisinha pequena de Dona Ivone virou uma festa com 40 pessoas. O aniversário foi no sábado seguinte, no salão de festas do prédio dela. Quando eu cheguei e vi a decoração, balões dourados, faixa escrita "Parabéns, vovó Ivone", mesa de doces que parecia de casamento, eu entendi que tinha caído em mais uma armadilha. Nelson tinha me dito que seriam umas 20 pessoas no máximo. Tinha 40. Vizinhos, amigas da igreja, primas que eu nunca tinha visto, gente que aparecia do nada para comer de graça e elogiar a aniversariante. O buffet custou R$ 3.800. Eu sei porque fui eu que paguei. Nelson disse que depois a gente acertava. Eu já sabia o que isso significava. Nunca. Eu estava de vestido verde discreto, observando, contando as saídas. Dirce tinha vindo comigo. Eu a convidei como reforço emocional. Ela estava do meu lado, copo de refrigerante na mão, olhando tudo com aquele ar de quem está catalogando absurdos. Essa festa custou quanto? Ela cochichou. 3.800. E ela disse que não tinha condição de fazer nada. Pois é. Dirce balançou a cabeça. Carmen, você é santa. Eu já tinha mandado essa velha pro inferno há muito tempo. No meio da festa, Dona Ivone subiu em uma cadeira, com a ajuda de Mônica, claro, e pediu atenção batendo uma colher no copo de champanhe. Champanhe que eu paguei. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Ela começou, a voz trêmula de emoção ensaiada. 79 anos não é fácil. Risadas educadas, palmas. Mas eu sou abençoada. Tenho meus filhos, minha família, pessoas maravilhosas na minha vida. Pausa dramática. E quero agradecer especialmente à minha nora, Carmen. Senti todos os olhos se virarem para mim. Carmen, que sempre foi tão generosa. Ela sabe que família é isso, dividir. O que é dela sempre foi nosso também. Isso é raro hoje em dia. Mulher moderna quer guardar tudo para si, mas a Carmen não. Ela sabe o valor de ajudar os mais velhos. Ela sabe que dinheiro de esposa é dinheiro de família. Aplausos, olhares de aprovação, sorrisos. Seu Valdir, o vizinho de porta de Dona Ivone, bateu palmas com entusiasmo. Isso aí! Nora, assim é bênção. Eu senti o sangue gelar nas veias, não de vergonha, de fúria. Olhei para Nelson. Ele estava sorrindo. Sorrindo. Meu marido, que não me defendeu quando a mãe dele me chamou de banco da família, estava ali, sorrindo, enquanto ela me humilhava em público de novo. Dirce apertou meu braço. Não faz nada agora, ela sussurrou. Respira. Eu respirei. Esperei os aplausos pararem. Então levantei meu próprio copo. A clareza, eu disse, alto o suficiente para todo mundo ouvir. Porque mal-entendidos crescem quando as pessoas assumem acessos que nunca foram dados. O salão ficou em silêncio. Dona Ivone franziu a testa. Como assim, minha filha? Eu sorri. Um sorriso calmo, controlado. Nada, Dona Ivone. Só um brinde. E foi aí que Nelson fez a pior coisa que ele podia fazer. Ele levantou e disse olhando para a mãe. Desculpa, mãe. A Carmen está estressada com o trabalho. Ela não quis dizer isso. O salão inteiro ouviu. Meu marido tinha me desautorizado, na frente de 40 pessoas. Pediu desculpas à mãe pela minha fala, como se eu fosse uma criança que tinha se comportado mal. Dona Ivone sorriu triunfante. Tudo bem, meu filho. Eu entendo. Trabalhar demais deixa as pessoas nervosas. Risadas de alívio ao redor. Eu fiquei parada, copo na mão. 40 pares de olhos em mim. Dirce segurou meu braço com força. Vamos embora, ela sussurrou. Agora. Eu coloquei o copo na mesa e saí do salão sem olhar para trás. Dirce veio atrás. Você tá bem? Ela perguntou no corredor. Tô. Pela primeira vez em muito tempo,
Eu tô muito bem, porque agora eu tinha certeza absoluta. Nelson não estava do meu lado. Nunca esteve. Naquela noite, Nelson veio falar comigo. Eu estava no quarto, sentada na beira da cama, tirando os sapatos. Ele entrou e fechou a porta atrás dele, o rosto tenso. O que foi aquilo, Carmen? Aquilo o quê? Aquele brinde estranho. Você constrangeu minha mãe na frente de todo mundo. Eu olhei para ele. 28 anos de casamento, e ainda assim ele conseguia me surpreender com a capacidade de não enxergar o óbvio. Sua mãe me chamou de propriedade da família na frente de 40 pessoas. Disse que o meu dinheiro é de vocês, e você pediu desculpas a ela. Por mim. Me fez parecer uma histérica que não sabe se comportar. Eu estava tentando acalmar as coisas. Você me desautorizou, Nelson. Na frente de 40 pessoas. Você escolheu sua mãe. De novo. Nelson passou a mão no cabelo, frustrado. Você tá exagerando. Minha mãe tem quase 80 anos. Ela não tem maldade. Eu levantei. Fui até o armário. Tirei a pasta verificação do fundo. Senta, Nelson. Ele me olhou confuso, mas sentou. Eu coloquei os extratos na cama, espalhando as folhas. R$ 1.500 por mês para sua mãe. Há quanto tempo, Nelson? 1 ano? 2? 5? Eu não autorizei. Ele abriu a boca para falar, mas eu continuei. Pix para Mônica. Emergências, que nunca foram emergências. R$ 300 aqui, R$ 500 ali, R$ 800 acolá. Carmen. Plano de saúde, IPTU, condomínio, conta de luz. Tudo da sua mãe. Tudo saindo da minha conta. Da conta onde cai o meu salário. Apontei para uma linha específica. E isso aqui. R$ 4.200 para a clínica odontológica. Os implantes da Mônica. Aquele sorriso novo que ela mostrou para todo mundo no almoço de família. Eu paguei. Nelson estava branco. Carmen, eu ia te contar. Quando? Quando eu descobrisse sozinha. Porque foi o que aconteceu. Silêncio. Peguei a calculadora e mostrei para ele. R$ 47.000 em 12 meses, Nelson. Dinheiro que eu trabalhei para ganhar. Que saiu da minha conta sem eu saber. Isso tem nome. Não é ajuda familiar. Não é generosidade. É roubo. Não fala assim. Eu vou falar do jeito que eu quiser, porque esse dinheiro é meu. E a partir de agora, eu decido o que acontece com ele. Recolhi os papéis e coloquei de volta na pasta. Você tem 1 semana para pensar em como vai me devolver isso. Você e sua família. Nelson me olhou como se eu tivesse ficado louca. Devolver? Carmen, é família. Família se ajuda. Família pede. Família conversa. Família não rouba escondido e depois faz brinde agradecendo em público. Eu fui até o banheiro e tranquei a porta. Fiquei lá dentro por 20 minutos. Não chorei. Não gritei. Apenas fiquei parada, olhando meu reflexo no espelho. A mulher que me olhava de volta era diferente. Tinha algo nos olhos que não estava lá antes. Determinação. Na segunda-feira, eu liguei para Juliana. Minha filha tinha 26 anos, era advogada júnior em um escritório de São Paulo, e era a pessoa mais direta que eu conhecia. Ela puxou isso de mim, ou talvez da avó. Dona Zilda sempre disse que Juliana tinha o mesmo fogo que ela. Juliana atendeu no segundo toque. Mãe? Tudo bem? Tudo. Posso falar 1 minuto? Ela percebeu o tom. Ouvi barulho de fundo. Vozes, passos, o zumbido de um escritório movimentado. Então silêncio. Ela tinha saído para um lugar mais reservado. Pode falar, mãe. O que aconteceu? Eu contei tudo. O jantar na casa de Dona Ivone. A descoberta das transferências. A festa de aniversário. O confronto com Nelson. Contei sem filtro, sem tentar parecer forte, sem esconder nada. Juliana ouviu em silêncio até o fim. Quando eu terminei, ela soltou um suspiro longo. Mãe, eu sempre soube que a avó Ivone era assim. Eu te falei 1000 vezes. Eu sei, filha. Eu não queria ver. E o papai? O que ele disse? Que é família. Que eu tô exagerando. Outro suspiro. Mãe, você precisa de um advogado. Não para divórcio. Ainda não. Mas para proteger seu patrimônio. Você sabe quanto tem na conta conjunta? Eu sabia. E sabia também que, legalmente, Nelson podia sacar metade a qualquer momento. Eu vou te passar o contato de um colega do escritório, Juliana continuou.
Dr. Fábio Mesquita. Ele é especialista em direito tributário e patrimonial. Muito bom, muito discreto. Pode te orientar sobre como proceder. Anotei o número. Filha. Oi, mãe. Obrigada. Mãe, eu te amo. E eu tô do seu lado. Não do lado do papai, não do lado da avó Ivone. Do seu lado. Se você precisar de mim aí, é só falar que eu pego um ônibus e vou. Senti um nó na garganta. Era a primeira vez que eu quase chorava desde que tudo começou. Obrigada, filha. E mãe, não conta pro papai que você tá consultando advogado. Não ainda. Eu sei. Desliguei e fiquei olhando pro número que tinha anotado. Dr. Fábio Mesquita. Ia ligar para ele ainda essa semana. No sábado, eu fui até Mogi Guaçu ver minha mãe. 1 hora de estrada que eu fazia pouco, deveria fazer mais. A culpa pesava. Dona Zilda tinha 78 anos, morava sozinha desde que meu pai morreu há 12 anos, e eu às vezes passava semanas sem aparecer. A casa era a mesma de sempre, pequena, simples, impecavelmente limpa. Muro baixo pintado de branco, portão de ferro que rangia quando abria. No quintal, o varal com roupas no sol. Minha mãe ainda lavava roupa no tanque. Máquina não limpa direito, ela dizia. Estacionei na frente e fiquei um momento dentro do carro, respirando. Eu não sabia exatamente por que tinha vindo. Não tinha marcado, não tinha avisado. Só acordei de manhã e senti que precisava ver minha mãe. Saí do carro e toquei a campainha. Dona Zilda apareceu na porta depois de 1 minuto. Cabelos brancos presos no coque de sempre, avental amarrado na cintura, um pano de prato na mão. 78 anos e ainda não parava quieta. Ela me olhou de cima a baixo, os olhos atentos. Você dirigiu 1 hora para tomar café? Podia ter ligado. Eu precisava ver a senhora, mãe. Ela não perguntou por quê. Apenas abriu a porta e foi para a cozinha. Entra, o café tá passando. A cozinha era exatamente como eu lembrava da infância. A mesa de fórmica com as cadeiras de plástico, o fogão antigo que minha mãe se recusava a trocar, o cheiro de café fresco misturado com algum produto de limpeza. Dona Zilda serviu 2 xícaras e sentou na frente de mim. Silêncio. Ela esperou. Minha mãe nunca foi de puxar assunto. Se você tinha algo para falar, você falava. Se não tinha, ficava quieta e tomava o café. Eu comecei a contar. Contei tudo. O jantar, as transferências, a festa, Nelson, Dona Ivone. Contei de um jeito que não tinha contado para ninguém. Nem para Dirce, nem para Juliana. Sem filtro, sem tentar parecer forte. Dona Zilda ouviu sem interromper. O rosto dela não mudou. Quando eu terminei, meus olhos estavam cheios d'água. Silêncio longo. Quanto tempo? Ela perguntou finalmente. Como assim? Quanto tempo você sabia que aquela mulher era cobra e fingiu que não era? Engoli em seco. Anos, mãe. Muitos anos. Por quê? Porque eu amava o Nelson. Porque eu achei que podia resolver com paciência. Porque você quis ser educada em vez de ser esperta. As palavras doeram. Eu sei, mãe. Dona Zilda levantou, foi até o fogão. Ficou de costas para mim. Eu te avisei, Carmen. 28 anos atrás, no dia do seu casamento. Eu disse que aquela família tinha olho grande, que a sogra era cobra, que o noivo era fraco. Mãe, você não quis ouvir. Disse que eu estava exagerando, que o amor resolvia tudo. Ela se virou, os olhos duros. Pois é, não resolveu. E agora você está aqui, chorando na minha cozinha, 28 anos depois, me contando que eu estava certa. As lágrimas desceram. Mãe, eu preciso de... Precisa do quê? Que eu diga que tá tudo bem? Que você não teve culpa? Dona Zilda cruzou os braços. Eu não vou mentir para você. Você deixou isso acontecer. Você viu os sinais e ignorou. Você escolheu a paz em vez da verdade. Agora aguenta as consequências. Fiquei em silêncio, as lágrimas caindo. Eu criei você para ser forte, para não depender de homem, para não ser trouxa. E você foi trouxa mesmo assim. Mãe, agora seca esse rosto e vai resolver. Chorando aqui não adianta nada. Ela foi até a pia, me dando as costas. Eu fiquei ali, arrasada. Tinha vindo buscar apoio. Tinha encontrado a verdade crua. Sequei as lágrimas. Levantei. A senhora tem razão. Eu fui trouxa. Mas eu acordei.
e agora eu vou resolver. Dona Zilda não se virou. Fui até a porta. Mãe, ela não respondeu. Eu vou resolver isso. E quando eu resolver, eu volto aqui. Saí da casa com o coração em pedaços. No carro chorei por 10 minutos antes de conseguir ligar o motor. Nem minha própria mãe estava do meu lado. Mas quando saí de Mogi Guaçu, eu não estava mais triste. Eu estava com raiva. E raiva, eu descobri, move mais do que dor. Na quarta-feira, eu fui ao banco. Tirei hora de almoço estendida e fui até a agência. Pedi para falar com o gerente em uma sala reservada. Seu Maurício, um homem de meia idade que já tinha visto essa cena centenas de vezes, me recebeu com profissionalismo e sem perguntas. O que a senhora precisa, dona Carmen? Abrir uma conta individual em meu nome, alterar o depósito do meu salário para essa conta nova e cancelar todos os débitos automáticos que eu não autorizei pessoalmente. Ele assentiu e começou a digitar no computador. A senhora também é titular da conta conjunta com o senhor Nelson Augusto Prado, correto? Correto. A senhora deseja remover o senhor Nelson como segundo titular? Isso é possível? Não sem a assinatura dele. Eu pensei por um momento. Então eu quero reduzir o limite de transferência dessa conta e bloquear qualquer débito automático novo que eu não autorize pessoalmente, com minha senha. Posso fazer isso. Quando saí do banco, 40 minutos depois, eu tinha uma conta só minha, onde meu salário ia cair a partir do mês seguinte. A conta conjunta ainda existia, mas com limite de movimentação reduzido. Os débitos automáticos para Dona Ivone, plano de saúde, IPTU, condomínio, tinham sido cancelados. Caminhei de volta para o trabalho sob o sol de outubro. Campinas estava quente, o céu azul sem nenhuma nuvem. Eu me sentia mais leve do que tinha me sentido em anos. Eu deveria ter feito isso há muito tempo, pensei. Por que a gente espera tanto para cuidar de si mesma? Na sexta-feira, eu me encontrei com o Dr. Fábio Mesquita. O escritório dele ficava em um prédio comercial no centro de Campinas. Discreto, bem localizado, sem placa na porta. Só o número da sala. O tipo de lugar onde pessoas iam resolver problemas que não queriam que ninguém soubesse. Dr. Fábio era mais novo do que eu esperava. Uns 45 anos, cabelos já grisalhos, óculos de armação grossa. Jeito calmo, profissional, sem julgamento. Ele me ofereceu café e eu aceitei. Sentei na cadeira de visitas e coloquei a pasta Verificação na mesa dele. A Juliana me falou um pouco da situação, ele disse. Mas prefiro ouvir da senhora. Eu contei tudo, mostrei os extratos, as transferências, os débitos automáticos. Ele ouviu fazendo anotações em um bloco amarelo. Quando eu terminei, ele colocou a caneta na mesa e me olhou. Dona Carmen, a senhora tem um caso claro de apropriação indevida. As transferências foram feitas sem seu consentimento de uma conta onde seu salário era depositado. Legalmente, isso é passível de ação judicial. Eu não quero processar meu marido, ainda não. Entendo. Mas a senhora quer recuperar o dinheiro? Quero. Todo centavo. Ele assentiu. Existe um caminho interessante. Esses valores que foram para sua sogra, eles foram declarados no imposto de renda dela? Eu franzi a testa. Eu não sei. Se não foram, e eu suspeito que não, a sua sogra pode ter um problema fiscal sério. Transferências bancárias acima de certos valores precisam ser declaradas. Se ela recebeu R$ 1.500 por mês durante anos e não declarou, a Receita Federal pode se interessar muito por essa informação. Eu comecei a entender. Eu não quero denunciar ela para a Receita. A senhora não precisa, mas pode usar essa informação como, digamos, incentivo para um acordo. Uma carta formal, redigida por advogado, solicitando reembolso e mencionando as implicações fiscais, costuma ser muito eficiente para abrir diálogos produtivos. Eu sorri pela primeira vez em dias. O senhor pode redigir essa carta? Posso, mas antes preciso que a senhora levante mais informações. Quanto exatamente sua sogra recebeu nos últimos 5 anos? Há comprovantes de todas as transferências? Há mensagens, conversas, qualquer coisa que prove que ela sabia de onde vinha o dinheiro? Eu vou conseguir tudo isso. Ótimo. Quando a senhora tiver, a gente marca outra reunião e prepara a documentação completa. Levantei e apertei a mão dele. Obrigada, Dr. Fábio. Dona Carmen,
ele disse antes de eu sair. Uma coisa, esse tipo de situação costuma ficar pior antes de melhorar. Sua sogra não vai aceitar isso numa boa. Seu marido provavelmente vai ficar do lado dela, pelo menos no começo. A senhora precisa estar preparada para isso. Eu olhei para ele. Eu estou. A família começou a perceber que algo tinha mudado. Não foi de uma vez. Foi aos poucos, como água vazando por uma fresta. Primeiro foi Dona Ivone. Ela ligou para Nelson reclamando que o dinheiro não caiu esse mês. Nelson veio me perguntar o que tinha acontecido. Eu disse que os débitos automáticos tinham sido revisados. Ele não entendeu, ou fingiu não entender. Depois foi Mônica. Mandou mensagem pedindo um help, porque o cartão de crédito tinha estourado e ela precisava pagar a escola dos meninos. Nelson me mostrou a mensagem esperando que eu oferecesse para ajudar. Eu disse que não podia. Ele ficou em silêncio. Então começaram as ligações. Dona Ivone ligava direto para o celular de Nelson, reclamando, chorando, fazendo drama. Eu ouvia os fragmentos das conversas quando ele atendia em outro cômodo. Ela cortou tudo. Eu não sei o que está acontecendo. Ela mudou. Sim, eu tinha mudado. Uma noite, o telefone de Nelson tocou enquanto ele estava no banho. A tela acendeu com o nome Mãe. Eu não atendi, mas vi a prévia da mensagem. Meu filho, você precisa resolver isso. Essa mulher está destruindo nossa família. Essa mulher. 28 anos de casamento e eu ainda era essa mulher. Mas a ligação mais inesperada veio de alguém que eu mal conhecia. Tia Glória, irmã mais velha de Dona Ivone. 84 anos, morava em Campinas também, mas num asilo de luxo que os filhos pagavam. Eu a tinha visto talvez 3 ou 4 vezes na vida, sempre em festas de família onde ela ficava quieta num canto. Carmen, minha filha. A voz dela era fraca, mas clara. É a Glória, irmã da Ivone. Dona Glória? Aconteceu alguma coisa? Eu soube que vocês brigaram. Não sei os detalhes e não quero saber. Mas eu queria te dizer uma coisa. Eu esperei. A Ivone sempre foi assim, desde moça. Ela acha que o mundo deve a ela. Quando a gente era nova, a família tinha um pouco de dinheiro. Aí meu pai perdeu tudo num negócio furado e a gente ficou pobre. A Ivone nunca aceitou. Ela passou a vida toda tentando voltar para o lugar que ela acha que merecia. E não importa quem ela tenha que pisar para chegar lá. Por que a senhora está me contando isso? Porque você não é a primeira nora que ela tenta controlar. Antes do Nelson casar, ele namorou uma moça. Família boa, com dinheiro. A Ivone acabou com o namoro porque não queria uma nora que fosse mais rica que ela. Ela não suporta não estar no controle. Eu guardei a informação. Obrigada, Dona Glória. E outra coisa, Carmen, não deixa ela te convencer de que você é a vilã dessa história. Você não é. Nunca foi. Depois que desliguei, fiquei pensando nas palavras dela. Você não é a primeira. Então não era eu. Nunca tinha sido eu. Era ela. Sempre foi ela. E isso, de alguma forma, me fez sentir menos sozinha. A tentativa de manipulação veio numa terça-feira à noite. Eu cheguei do trabalho e encontrei o carro de Nelson na garagem. Estranho, porque ele tinha dito que estaria em uma avaliação de imóvel até mais tarde. Entrei em casa e encontrei os dois na sala, Nelson e Dona Ivone. Ela estava sentada no sofá, os olhos vermelhos como se tivesse chorado, ou como se tivesse passado cebola neles antes de vir. Nelson estava em pé, pálido, com cara de quem queria estar em qualquer outro lugar do mundo. Carmen, minha filha. Dona Ivone abriu os braços quando me viu. Que bom que você chegou. Eu vim aqui pra gente conversar, esclarecer esse mal-entendido terrível. Eu coloquei a bolsa no aparador da entrada. Não fui até ela. Não me sentei. Não tem mal-entendido, Dona Ivone. Mas tem sim. O Nelson me explicou que você tá chateada com as ajudinhas que a família recebe. Mas, minha filha, eu nunca pedi nada. Foi o Nelson que ofereceu. Eu sou uma velha sozinha. Não tenho ninguém no mundo. O Nelson ofereceu dinheiro que não era dele. Era meu. Dona Ivone pestanejou, mas se recuperou rápido. Mas vocês são casados. O que é dele é seu. O que é seu é dele. Casamento é assim, minha filha. É divisão. É parceria. Casamento é parceria quando os dois decidem juntos. O que aconteceu aqui foi roubo, não parceria.
A palavra roubo caiu na sala como uma pedra num lago parado. O rosto de Dona Ivone endureceu por um segundo, só um segundo, antes de voltar à máscara de vítima. Roubo? Ela levou a mão ao peito. Carmen, como você pode dizer isso? Eu sou a mãe do seu marido. Eu te tratei como filha desde o dia que você entrou nessa família. A senhora me tratou como recurso, Dona Ivone, não como filha. Tem diferença. Nelson tentou intervir. Carmen, por favor. Não, Nelson, eu vou falar. Olhei para Dona Ivone. Ela estava começando a perceber que as táticas de sempre não iam funcionar dessa vez. Eu trabalhei a minha vida inteira, eu disse, a voz calma. Desde os 16 anos. Estudei, me formei, construí uma carreira. Cada centavo que eu tenho, eu ganhei com o meu suor. E durante anos, a senhora usou esse dinheiro como se fosse seu, sem pedir, sem agradecer, como se eu devesse isso para a senhora só porque casei com seu filho. Família se ajuda, Dona Ivone exclamou. É assim que funciona. Família pede, família conversa, família não pega escondido e depois faz brinde em festa agradecendo a generosidade que nunca foi voluntária. Silêncio. Dona Ivone olhou para Nelson, esperando que ele dissesse alguma coisa. Ele não disse. Então ela mudou de tática. As lágrimas começaram a cair. O queixo tremeu. A voz ficou embargada. Eu não acredito que depois de tudo que eu fiz por vocês, tudo que eu sacrifiquei, é assim que você me trata. Eu abri as portas da minha casa. Eu recebi vocês todo fim de semana. Eu tratei você como filha, Carmen. Como filha. Eu senti a antiga culpa tentar subir pela garganta. Era automático. 28 anos de condicionamento. Quando Dona Ivone chorava, eu recuava. Quando ela fazia drama, eu cedia. Mas não dessa vez. Porque eu reconhecia o padrão agora. As lágrimas de Dona Ivone sempre apareciam quando ela não conseguia o que queria. Eram uma ferramenta, não uma emoção. Dona Ivone, eu disse, a voz firme. A senhora vai se arrepender disso, Carmen. Ela disse, a voz subitamente dura, as lágrimas secando como se nunca tivessem existido. Quando você precisar de família e não tiver ninguém, vai se arrepender. Eu tenho família, tenho minha filha, tenho meus irmãos, tenho minhas amigas. A senhora nunca foi minha família. Foi uma obrigação que eu aceitei por amor ao seu filho. E até isso está acabando. Dona Ivone levantou do sofá, pegou a bolsa. Nelson, vamos. Eu não vou ficar aqui sendo humilhada. Nelson hesitou. Olhou para a mãe, olhou para mim. Por um segundo, apenas um segundo, eu achei que ele ia ficar. Ele foi embora com a mãe. Eu fiquei sozinha na sala, o silêncio da casa pesando sobre mim. Não chorei. Já tinha passado dessa fase. O ataque de Mônica veio no sábado seguinte. Eu estava no supermercado do bairro, fazendo as compras da semana. Sábado de manhã, lugar cheio de gente, carrinhos batendo uns nos outros, crianças chorando na fila do caixa. Eu estava na seção de frutas, escolhendo maçãs, quando ouvi. Carmen, me virei. Mônica vinha na minha direção empurrando o carrinho como se fosse uma arma. O rosto estava vermelho, os olhos faiscando. Eu não acredito que você tem coragem de aparecer em público depois do que fez com a minha mãe. As pessoas ao redor começaram a olhar. Mônica, eu disse, baixando a voz. Aqui não é lugar. Aqui é o lugar perfeito. Ela quase gritou. Para todo mundo saber que tipo de pessoa você é. Uma interesseira que casou com meu irmão pelo dinheiro e agora quer abandonar uma velha de quase 80 anos na rua. Eu respirei fundo. Contei até 3 mentalmente. Mônica, você tá fazendo papel de ridícula. Ridícula! Ela repetiu, a voz subindo mais ainda. Ridícula é você. Você que é uma... Ela procurou a palavra. E então Mônica fez uma coisa que eu nunca imaginei que ela faria. Ela levantou a mão e me deu um tapa. O barulho ecoou na seção de frutas. Meu rosto virou para o lado com a força do impacto. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todo mundo parou de se mover. Eu levei a mão ao rosto. A bochecha ardia. Eu sentia o formato dos dedos dela queimando na minha pele. Mônica estava ofegante, os olhos arregalados, talvez surpresa com o que ela mesma tinha feito. Eu a olhei, não com raiva, com algo pior, com calma. Mônica, eu disse, a voz baixa e firme,
Você usou meu dinheiro para colocar dente novo na boca. Você está me batendo com o implante que eu paguei. E essa foi a última vez que você encostou em mim. O rosto de Mônica ficou roxo. As pessoas ao redor murmuravam. Se você me tocar de novo, eu continuei, eu chamo a polícia. E aí todo mundo vai saber o que sua família anda fazendo com meu dinheiro. Mônica não respondeu. Ficou parada, tremendo. Deixei o carrinho onde estava e saí do supermercado. No estacionamento, minhas mãos tremiam. O rosto ainda ardia. Mas a voz não tinha tremido. Isso era o que importava. Em casa, olhei no espelho do banheiro. A marca dos dedos de Mônica estava vermelha na minha bochecha. Ia ficar roxa no dia seguinte. Passei gelo e voltei para o escritório. Naquela noite, Nelson tentou negociar. Ele chegou em casa depois de passar o dia inteiro na casa da mãe. Eu estava no escritório, organizando os documentos para o advogado. Ele bateu na porta. A gente pode conversar? Eu não levantei os olhos do computador. Pode. Ele entrou e sentou na cadeira de visitas. Parecia cansado, mais velho do que na semana anterior. Carmen, isso tá indo longe demais. Minha mãe tá destruída. A Mônica disse que vocês brigaram no supermercado. A Mônica me deu um tapa no supermercado, na frente de todo mundo. O quê? Você ouviu. Sua irmã me agrediu em público. Nelson ficou em silêncio. Tá, mas... não dá pra gente resolver isso em família? Sem advogado, sem briga? Eu finalmente olhei pra ele. Nelson, você teve 28 anos para resolver isso em família. Você escolheu o silêncio. Agora eu escolho o advogado. Você quer se divorciar? É isso? Eu pensei antes de responder. Eu não sei. O que eu sei é que eu não vou mais sustentar sua mãe, sua irmã ou qualquer pessoa que você decidir ajudar sem me consultar. Se você quiser ajudar sua família, ajuda com o seu dinheiro, não com o meu. Mas a gente é casado, Carmen. O dinheiro é dos dois. Casamento é parceria. Eu já falei isso. E numa parceria, os dois lados decidem juntos. Você decidiu sozinho durante anos. Agora eu também estou decidindo sozinha. Silêncio. O que você quer que eu faça? Ele perguntou, a voz derrotada. Eu quero que você pense em quem você é, em quem você quer ser. E se a resposta for o filho da Dona Ivone antes de ser o marido da Carmen, então eu tenho a minha resposta também. Ele saiu do escritório sem dizer mais nada. Eu voltei para os documentos, mas minhas mãos tremiam de novo. A noite mais difícil veio na véspera de eu enviar o e-mail formal para o advogado. Eram 3 da manhã. Eu estava no escritório, sozinha, o laptop aberto na minha frente. O e-mail estava pronto. Era só clicar em enviar. Mas eu não conseguia. Olhei para a aliança no meu dedo. 28 anos. Mais da metade da minha vida com esse homem. Os pensamentos começaram a girar. Se eu mandar esse e-mail, não tem mais volta. Eu vou destruir a família do meu marido. E se eu estiver exagerando tudo isso? Todo mundo vai me odiar. A mão foi pro mouse e eu deletei o e-mail. Deletei tudo. O texto, os anexos, os destinatários. Fechei o laptop. Levantei da cadeira. Fui pro quarto. Nelson estava dormindo, respirando fundo, alheio a tudo. Deitei do meu lado da cama. Fiquei olhando pro teto no escuro. Seria tão fácil. Voltar a ser a Carmen de antes. A que sorri, a que paga, a que releva. A que todo mundo gosta porque nunca diz não. Fechei os olhos e as imagens começaram a vir. Dona Ivone na cozinha. Se não fosse o dinheiro dela, o Nelson já tinha largado. Ele mesmo me disse. Nelson na festa, na frente de 40 pessoas. Desculpa, mãe. A Carmen tá estressada. Mônica no supermercado. A mão levantada. O tapa. A ardência no rosto. Minha mãe. Você quis ser educada em vez de ser esperta. Fiquei 1 hora deitada no escuro. Sem dormir. Sem chorar. Só lembrando. Cada humilhação. Cada silêncio. Cada sorriso que eu dei quando queria gritar. 28 anos. Levantei da cama. Voltei pro escritório. Liguei o computador. Abri o e-mail. Reescrevi tudo. Palavra por palavra. Com mais raiva do que antes. Eram 4h47 da manhã quando eu terminei. Olhei para a tela. O cursor piscando. Cliquei em enviar. O e-mail foi. Encostei na cadeira e fechei os olhos. Pronto.
Não tinha mais volta. Eu não sabia se tinha feito a coisa certa. Não sabia o que ia acontecer amanhã. Não sabia se ia me arrepender. Mas sabia uma coisa. Eu tinha parado de fingir. E isso, por enquanto, era suficiente. Nos dias seguintes, pedi ao banco os extratos completos desde 2020. 5 anos de transferências. 5 anos de roubo documentado. O e-mail formal foi enviado na segunda-feira seguinte. Dr. Fábio tinha preparado tudo com cuidado cirúrgico. A carta era educada, profissional e devastadora. Prezada Senhora Ivone Maria Prado, venho por meio desta formalizar solicitação de reembolso referente a valores transferidos indevidamente de contas de titularidade de minha cliente, senhora Carmen Lúcia Tavares Prado, para contas de sua titularidade e de terceiros por Vossa Senhoria indicados, no período de janeiro de 2020 a outubro de 2024. Conforme documentação anexa, o valor total das transferências soma R$ 187.432. R$ 187.432. Seguia uma lista detalhada. Cada transferência, cada débito automático, cada Pix. 5 páginas de números que contavam a história de uma exploração silenciosa. O parágrafo final era o mais importante. Informo ainda que, conforme legislação tributária vigente, transferências bancárias desta natureza e montante devem ser obrigatoriamente declaradas à Receita Federal do Brasil. A ausência de declaração pode configurar crime de sonegação fiscal. Solicito, portanto, que Vossa Senhoria apresente proposta de quitação integral do débito no prazo de 15 dias úteis, sob pena de adoção das medidas judiciais cabíveis. Às 6 da tarde, meu telefone tocou. Era Nelson. Carmen, o que você fez? Do que você está falando? Minha mãe recebeu uma carta de advogado. Ela está tendo um ataque. Está falando em chamar a polícia, em processar você. Nelson, eu interrompi. Sua mãe recebeu uma solicitação formal de reembolso do dinheiro que ela tirou de mim durante anos. Não é ataque, é cobrança. R$ 187.000, Carmen. De onde você tirou esse número? Dos extratos bancários. Está tudo documentado. Se ela quiser conferir, é só olhar. Silêncio. Você mencionou a Receita Federal. Você está ameaçando minha mãe? Eu estou informando sua mãe das consequências legais de receber dinheiro sem declarar. Se ela declarou tudo certinho, não tem com o que se preocupar. Eu não te reconheço mais, Carmen. Engraçado, eu estou me reconhecendo pela primeira vez em anos. Desliguei. A reação de Dona Ivone foi histeria total. Segundo tia Glória, que soube pela vizinha, a cena foi dramática. Dona Ivone andava de um lado para o outro gritando que ia processar todo mundo. Dizia que tinha advogados poderosos, que Carmen ia se arrepender de ter nascido. Então ela leu o valor. R$ 187.432. E ficou em silêncio por 5 minutos, olhando para o papel. A ficha tinha caído. Ela sabia que os números estavam certos e sabia que não tinha declarado nada. Uma semana depois, Dr. Fábio me chamou para o escritório. Dona Carmen, eu tenho novidades grandes. Sentei na cadeira, o coração acelerado. Ao investigar os extratos mais a fundo, eu percebi um padrão. As transferências para sua sogra eram regulares demais. Isso me fez pensar. O que ela estava fazendo com esse dinheiro? Pagando as contas, eu imaginava. É o que ela dizia. Mas analisando os extratos com mais cuidado, eu encontrei algo interessante. Tinha Pix recorrentes para uma corretora de valores. Sempre valores pequenos, R$ 500, R$ 800. Fui atrás e confirmei. Ele colocou papéis na minha frente. Sua sogra tem uma conta nessa corretora. Ao longo dos últimos 5 anos, ela fez aplicações regulares. Saldo atual, R$ 68.000. Eu senti o estômago afundar. Ela estava guardando? Sim. Sua sogra recebia dinheiro da senhora dizendo que precisava para sobreviver. E uma parte significativa estava sendo investida. Ela estava formando um patrimônio oculto às suas custas. Todo esse tempo ela dizia que não tinha nada, que mal conseguia pagar as contas. E estava guardando dinheiro? Exatamente. E pior, sem declarar nada. Se a Receita descobrir, ela pode perder tudo e responder criminalmente. Fiquei em silêncio processando.
Eu não quero destruir ela, Dr. Fábio. Só quero meu dinheiro de volta. Eu entendo, mas agora a senhora tem uma vantagem enorme para negociar. Manda outra carta. Dessa vez, menciona os investimentos. A segunda carta foi uma bomba atômica. Mencionava a conta na corretora, os valores aplicados, o saldo atual. E terminava com uma frase simples: a ausência de declaração destes valores às autoridades fiscais permanece como irregularidade a ser sanada. Traduzindo: pague, ou a Receita vai saber de tudo. A reação dessa vez não veio de Dona Ivone. Veio de Mônica. Eu estava no escritório quando ouvi Nelson atender o telefone na sala. A voz de Mônica atravessou o aparelho. Nelson, a mãe tem 68 mil reais guardados? E ficava dizendo que não tinha nada? Fui até a porta. Nelson estava pálido. Eu passei vergonha pedindo dinheiro para Carmen. Eu humilhei minha família implorando ajuda enquanto a mamãe tinha reserva. Mônica, calma. Como ela pôde mentir assim pra gente? Pra própria filha? Eu vou lá agora. Quero olhar na cara dela e ouvir ela explicar. O telefone foi desligado com força. Nelson me olhou. A Mônica vai confrontar minha mãe. Eu ouvi. Carmen, você sabia disso? Dos investimentos? Descobri essa semana. Quem é você? Sou a mulher que você deveria ter defendido há 28 anos. Voltei para o escritório e fechei a porta. A briga entre Mônica e Dona Ivone foi épica. Mônica entrou no apartamento sem bater. Mãe, a gente precisa conversar. Mônica, minha filha, deixa eu explicar. Explicar o quê? Que você tem 68 mil guardados enquanto eu passei anos achando que a gente era pobre? Aquele dinheiro era para emergência, para quando eu ficasse doente. Segurança? Segurança? Você deixou eu ir mendigar para Carmen, virar piada da família, para você ter segurança? Não fala assim comigo, eu sou sua mãe. Mãe cuida dos filhos, mãe não mente, mãe não deixa a filha passar vergonha para guardar dinheiro escondido. Mônica, e sabe o que é pior? A Carmen estava certa esse tempo todo. E eu defendi você. Chamei ela de interesseira, de sanguessuga. E era você. Era você o tempo todo. Mônica foi até a porta. Eu vou embora. E não sei quando volto. Talvez nunca. Você não pode fazer isso. Sangue é sangue. Sangue é sangue. Mas confiança é confiança. E você destruiu a minha. A porta bateu tão forte que os quadros da parede tremeram. Pela primeira vez na vida, Dona Ivone tinha perdido a filha favorita. Nelson tentou uma última vez. Ele foi até o apartamento da mãe sozinho, sem me avisar. Dona Ivone abriu a porta com os olhos inchados. Meu filho, eu sabia que você não ia me abandonar. Nelson sentou no sofá. Mãe, eu vi os extratos. A senhora dizia que precisava, que não tinha nada, mas estava guardando dinheiro, investindo, enquanto a Carmen trabalhava para pagar suas contas. O rosto de Dona Ivone mudou. A senhora mentiu. Para mim. Pro todo mundo. Isso não foi certo. A senhora precisa pagar o que deve. E precisa pedir desculpas. Por um momento pareceu que Nelson tinha finalmente escolhido um lado. Então Dona Ivone levou a mão ao peito. Ai, ai, meu peito. Mãe? Você está me matando, Nelson. Meu próprio filho, do lado da mulher que quer me destruir. Ela se jogou no sofá. Chama a ambulância. Eu não consigo respirar. Você vai matar sua mãe. Nelson entrou em pânico. Correu até ela. Mãe! Calma! Respira! Então promete. Ela agarrou o braço dele. Promete que você vai ficar do meu lado. Promete que não vai deixar ela me destruir. E Nelson recuou. Tá bom, mãe. Eu prometo. Calma. Dona Ivone se acalmou milagrosamente. A respiração voltou ao normal em segundos. Você é um bom filho, Nelson. Eu sabia que você não ia me abandonar. Nelson saiu sem dizer nada. No carro, ele encostou a cabeça no volante e ficou ali parado por 20 minutos. Quando Nelson me contou isso dias depois, eu entendi tudo. Eu tentei, Carmen, ele disse sentado na beira da cama. Eu juro que tentei, mas ela sabe exatamente como me manipular. Você tentou. E não consegui. Silêncio. Nelson, sabe o que é pior do que você nunca ter tentado? Ele levantou os olhos. Você ter tentado e falhado.
porque agora eu sei que você sabe o que é certo. Você vê a manipulação, mas mesmo assim você escolhe ela, não por ignorância, por fraqueza. Carmen, se você fosse cego, eu poderia te ensinar a ver, mas você enxerga. Você só não tem coragem de agir. E coragem não se ensina. Coragem se escolhe. Ele começou a chorar. Pela primeira vez em 28 anos, eu vi meu marido chorar de verdade. Eu não sei como ser diferente. Eu sei, eu disse com uma ternura triste. E é por isso que eu não posso mais ficar com você. Aquele foi o momento em que o casamento acabou. Não com grito, com tristeza. 2 semanas depois, Dona Ivone cedeu. Meu telefone tocou numa tarde de quarta-feira. Carmen. A voz dela estava fria, sem drama. Eu vou pagar todo o valor. Com uma condição, ela continuou. Isso fica entre nós. Ninguém mais fica sabendo dos detalhes. Eu não tenho interesse em humilhar a senhora. Só quero o que é meu. Você venceu. Está feliz? Não, mas estou em paz. Ela desligou. Na semana seguinte, o pagamento foi feito. R$ 187.432. Transferência única. Mas não acabou aí. Tia Glória me ligou alguns dias depois. A Receita Federal tinha aberto investigação. Os investimentos não declarados, as transferências sem comprovação de origem, tudo apareceu. Dona Ivone teve que vender o carro para pagar a multa. O apartamento do Cambuí estava à venda. Eu não senti prazer com a notícia, mas também não senti pena. Ela plantou. Ela colheu. Eu olhei para o extrato. Aquele número que representava anos de exploração agora estava de volta. Não senti alegria, senti fechamento, mas ainda faltava uma coisa. Fui até o apartamento de Dona Ivone 2 dias depois. Ela abriu a porta de pijama, cabelos desarrumados, olheiras fundas. O que você quer? Já levou tudo. Eu vim dizer uma coisa que deveria ter dito há muito tempo. Então diz e vai embora. Eu sei quem a senhora é, Dona Ivone. Sempre soube. Desde o dia do meu casamento. Eu vi tudo. Só fingi que não via porque amava seu filho. E daí? Eu cansei de fingir. A senhora usou meu dinheiro, minha boa vontade e o medo que o Nelson tem da senhora para viver às minhas custas durante anos. A senhora me humilhou em público, me chamou de banco da família e sorriu enquanto fazia isso. Eu não vou ficar ouvindo. A senhora vai ouvir, porque eu passei 28 anos ouvindo a senhora. Agora é minha vez. Ela fechou a boca. A senhora perdeu, Dona Ivone. Não o dinheiro, isso recupera. A senhora perdeu o poder sobre mim. A senhora não me assusta mais, não me intimida mais. A senhora olha para mim e vê uma mulher que não conseguiu quebrar. Você destruiu minha família. Não, a senhora destruiu. Com as mentiras, a manipulação, o dinheiro escondido. Eu só parei de esconder os escombros. Silêncio. Eu vou embora agora. Provavelmente a gente nunca mais se vê, mas eu precisava que a senhora soubesse. Eu não tenho medo de você. Nunca mais. Caminhei até o elevador. Você vai se arrepender, ela gritou. Quando o Nelson voltar para mim, você vai se arrepender. Pode ser, eu disse sem me virar. Mas vai ser arrependimento meu, não da senhora. A porta do elevador fechou. Acabou. Uma semana depois, Nelson voltou para casa. Entrou devagar, sem mala, olhos cansados. Posso sentar? Pode. Ele sentou na poltrona de frente para mim. Eu não vim pedir para voltar. Eu sei que você não quer. Eu vim pedir desculpa. Deveria ter te protegido. Deveria ter sido o marido que prometi. E não fui. Obrigada por dizer isso. E eu vou assinar o divórcio. Sem brigar, sem arrastar. Você merece ser livre. Eu quero o divórcio, Nelson. Não porque não te amo, porque eu me amo mais. Pela primeira vez em 28 anos. Você merece alguém que te escolha. Eu não consegui ser essa pessoa. Não conseguiu. Ele levantou e foi até a porta. Carmen, oi. Eu nunca mereci você. Eu sei, mas eu te escolhi mesmo assim. E não me arrependo. Só não escolho mais. Ele saiu. Eu fiquei sozinha. Mas sozinha não era mais uma palavra triste. No fim de semana seguinte, fui a São Paulo visitar Juliana. Ela estava diferente. Um brilho nos olhos que eu não via há tempo.
Você está bem, filha? O que aconteceu? Eu terminei com o Lucas. Por quê? Por sua causa, mãe. Lembra quando você me perguntou se o Lucas pegava meu cartão emprestado? Se a mãe dele palpitava em tudo? Você disse: não faz o que eu fiz. Não espera 28 anos para acordar. Eu senti o peito apertar. Eu pensei muito nisso. Vi o que você passou. E percebi que eu estava no começo do mesmo caminho. Lucas não era mau, era fraco, igual ao papai. E a mãe dele era igualzinha à avó Ivone. Filha, eu não quero passar 28 anos com alguém que não me escolhe, mãe. Eu vi o preço que você pagou e decidi que não vou pagar o mesmo. Meus olhos encheram de lágrimas. Eu tenho tanto orgulho de você, Juliana. Ela segurou minha mão. Eu aprendi com a melhor. O ciclo tinha se quebrado. Algumas semanas se passaram. O telefonema veio num domingo à noite. Eu estava em casa, sozinha. O divórcio em andamento, a casa silenciosa. Meu telefone tocou. Mãe. Dona Zilda nunca ligava. Mãe? Aconteceu alguma coisa? Não posso ligar para minha filha? Silêncio. A Juliana me contou que a mulher pagou, que você recuperou tudo. Contou, né? Essa menina não guarda nada. Ela guarda o que importa. Outro silêncio, mais longo. Carmen, eu preciso te pedir desculpa. Eu congelei. Dona Zilda nunca pedia desculpa. Nunca. Quando você veio me ver, eu fui dura demais. Mandei você embora chorando. Disse que você foi trouxa. Mãe, eu fiz aquilo porque estava com raiva. Não de você, de mim. Porque eu vi você repetindo os mesmos erros que eu cometi. Eu aguentei seu pai 40 anos, Carmen. 40 anos de um homem que mandava dinheiro quando lembrava. E eu nunca tive coragem de fazer nada. A voz dela estava embargada. Quando você me contou o que estava passando, eu vi a mim mesma, só que mais nova, com mais opções. E em vez de te apoiar, eu descontei em você toda a raiva que eu tinha de mim mesma. Mãe, mas você fez o que eu nunca fiz. Você lutou, você enfrentou, você não aceitou. Silêncio. Eu tenho orgulho de você, Carmen, muito orgulho. Eu congelei de novo, 55 anos. E eu nunca tinha ouvido essas palavras. Não fala nada, só escuta. As lágrimas já desciam pelo meu rosto. Eu passei a vida com medo de que você fosse igual a tantas mulheres que eu vi. Mulheres que aguentam caladas, que morrem por dentro. Eu vi isso com minha mãe, com minhas irmãs, e tinha medo de ver com você. A voz dela ficou firme. Mas você não é assim. Você demorou, mas acordou. E lutou do jeito que eu te criei para fazer. Eu não conseguia falar. Eu tenho muito orgulho de ser sua mãe. Eu devia ter dito antes. Muito antes. Silêncio. Vem almoçar domingo que vem. Vem para Mogi Guaçu. A gente precisa conversar direito. Pessoalmente. Tá bom, mãe. Te amo, filha. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Te amo e tenho orgulho. E desculpa. As 3 coisas que Dona Zilda nunca tinha dito em 55 anos, na mesma ligação. No domingo seguinte, eu fui a Mogi Guaçu. A mesma casa de sempre. O mesmo portão que rangia. O mesmo cheiro de café quando a porta abriu. Dona Zilda me recebeu em silêncio. Me levou até a cozinha. A mesa estava posta. Café, bolo de fubá, pão de queijo. Sol entrava pela janela. A gente sentou. Ficamos em silêncio por um momento. O relógio da parede fazia tic-tac. Então Dona Zilda fez uma coisa que eu nunca tinha visto ela fazer. Ela esticou a mão por cima da mesa e colocou em cima da minha. Só isso. Sem palavras. A mão dela, áspera de uma vida inteira de trabalho, segurando a minha. Eu comecei a chorar. Ela não disse nada. Não precisava. Ficamos ali por um longo tempo. Mãe e filha. 2 mulheres fortes que tinham aprendido a ser fortes de jeitos diferentes. Quando as lágrimas pararam, Dona Zilda apertou minha mão uma última vez e soltou. Come, ela disse. O café vai esfriar. Eu sorri. Tá bom, mãe. A gente tomou café em silêncio, mas era um silêncio diferente. Um silêncio cheio. Minha mãe me ensinou que mulher forte não precisa de aplauso. Mas naquela manhã, quando ela segurou minha mão sem dizer nada, eu entendi. A gente não precisa. Mas como é bom quando vem de quem a gente ama.
Se você chegou até aqui, eu quero te perguntar uma coisa. Quantas vezes você sorriu quando queria gritar? Quantas vezes você pagou a conta, não só de dinheiro, mas de paciência, de silêncio, de engolir sapo, para manter uma paz que nunca foi sua? Eu levei 28 anos para aprender que ser boa não é aceitar tudo. É saber o que merece ser aceito. Se essa história tocou você, deixa um like. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. E se você tem uma história parecida, conta aqui nos comentários. Às vezes a gente precisa falar para conseguir respirar. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Todo dia tem história nova. E quem sabe a próxima não é a sua.